O motivo desta entrevista é porque amanhã o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará na região, mais precisamente em Sorocaba. É a cerimônia de entrega oficial de 400 unidades odontológicas móveis. Evento que acontece no pátio da Flecha Engenharia e que conta com outras autoridades do governo federal. Inclusive, o nosso convidado nesta edição de quarta-feira, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia, é um prazer poder conversar com a Rádio Bandeirantes Campinas. Já fico com saudade de Campinas e região, ainda bem que amanhã eu vou estar em Sorocaba com o presidente Lula, fazendo essa entrega das unidades móveis de saúde bucal, e na sexta-feira estarei aí em Campinas, junto com a prefeitura, aí, na inauguração do Centro de Referência de Saúde da Mulher, início da obra da nova unidade básica de saúde. Então, vou estar aí bem pertinho da região, a região onde eu estudei por muito tempo na Unicamp, colaboro até hoje com a Unicamp, então é um prazer falar com vocês. Ministro, conta pra gente como é que funciona a unidade odontológica móvel e qual a expectativa para o atendimento à população aqui no interior de São Paulo com esse novo trabalho que faz parte do PAC Saúde. Essa é uma grande novidade, eu diria, porque depois de muito tempo, o governo federal, o Ministério da Saúde, está adquirindo, comprando, estruturando. Nós vamos entregar agora 400 unidades odontológicas novas, que é o Brasil Sorridente Móvel. Até o final do ano vamos entregar mais 400, distribuindo em vários municípios do Brasil, aí no estado de São Paulo também. E ele é um trabalho para que as equipes de saúde, o odontólogo, né, que o pessoal chama de dentista, o técnico de higiene dental, saiam a campo, não fiquem esperando uma pessoa procurar lá na unidade básica de saúde. Hoje nós temos mais de 30 mil equipes de saúde bucal nas unidades básicas de saúde, entre dentistas, técnicos de higiene dental, tem os equipamentos, mas às vezes as pessoas não vão até a UBS, sobretudo as pessoas que têm problema de perda de dentes. Às vezes elas nem acreditam mais que podem ter uma solução para isso, às vezes elas não procuram a unidade básica de saúde, tem gente que vive na área rural. Então, a unidade móvel é exatamente para sair da unidade básica de saúde e ir até onde as pessoas estão. E nós vamos ter uma novidade também junto com essa unidade móvel, que é uma outra tecnologia inovadora que o Ministério da Saúde está inovando e comprando pela primeira vez, que é o que a gente chama da impressora 3D, para fazer a prótese dentária, que vai acelerar muito, facilitar muito esse trabalho para a gente enfrentar esse problema, que é um problema importante no Brasil ainda. E com relação à agenda de sexta-feira, ministro, o que o senhor já pode antecipar que vem de novidade para a saúde nessa parceria com a Prefeitura da cidade? Nós estaremos aí na sexta-feira de manhã, junto com a Prefeitura de Campinas, na entrega do novo Centro de Referência de Saúde da Mulher, e que vem junto nesse esforço do Ministério da Saúde, da gente reduzir o tempo de espera para atendimento especializado. As mulheres vão na unidade básica de saúde, tem um atendimento, faz o pré-natal, faz o exame preventivo, mas às vezes precisa fazer um exame especializado, um atendimento especializado. Às vezes lá no preventivo identificou que tem um risco de uma lesão de câncer de colo de útero, então precisa lá fazer uma colposcopia, fazer o que o pessoal fala da queimagem, da CAF, que faz a retirada dessa lesão, avaliar a situação do climatério, da menopausa. Isso um centro de referência especializado dá essa qualidade. Tem tudo a ver com Agora Tem Especialistas, que é o programa do governo federal, que está investindo, ajudando os municípios e estados a ampliar o atendimento, aonde pode ampliar o atendimento, e também puxando o setor privado. Agora Tem Especialista fazendo com que planos de saúde, hospitais privados que tinham dívida com a União, troquem suas dívidas por mais cirurgias, mais atendimentos, mais exames especializados. Então, a pessoa está esperando ali no SUS, ela pode ser chamada, inclusive, pelo município, pelo estado, para ser atendido num serviço que é do plano de saúde, no hospital privado, que trocou essa dívida. Nath Luquezzi, ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nosso convidado nesta quarta-feira aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, ministro. Eu queria falar então um pouquinho, já que você tocou no assunto, né, sobre saúde da mulher. Foi anunciado recentemente essa substituição gradativa do exame Papa Nicolau, que é um exame um pouquinho mais demorado, por um novo exame. Queria que você explicasse essa mudança.
Essa é uma novidade muito importante, viu, Nath? Inclusive, eu, na condição de médico, sempre ouvi as mulheres reclamando, não só da dificuldade de fazer o exame Papa Nicolau, que é tão importante para identificar um risco de câncer no útero, de câncer de colo de útero, mas às vezes elas colhiam o exame, demorava 2, 3 meses, vinha o resultado e vinha um resultado inconclusivo, tinha que colher de novo. Então, essa é uma nova tecnologia que o Ministério da Saúde está incorporando para o Brasil inteiro. Aí, em Campinas, a nossa Unicamp, junto com o pessoal do CAISM, avaliou essa tecnologia há uns anos atrás em Indaiatuba. Foi um dos poucos municípios que primeiro testaram essa nova tecnologia. Isso é um avanço importante. A gente começou na última sexta-feira em 12 estados do nosso país. São regiões em cada um dos 12 estados. Aí, na região de Campinas, em Indaiatuba já fazia, vai expandir para outros municípios de Campinas, na região de Barretos, também no estado de São Paulo. Até o fim do ano, a gente chega em regiões nos 27 estados. Você tem que treinar as equipes. A gente está usando aquela estrutura de exames que foi comprada na época da pandemia. Então, é aquela mesma técnica do exame, só que na pandemia se coletava do nariz, aqui você vai coletar na região vaginal e do colo de útero. A gente vai usando essa estrutura, então a gente vai estar até o final do ano em todos os estados do Brasil, pelo menos uma região por estado, e até o final de 2026 nós estaremos em todas as unidades básicas de saúde do país. Então, a nova tecnologia, a mulher só vai precisar fazer esse exame uma vez a cada 5 anos, colhe uma vez, se tiver que fazer outros testes, aquela primeira coleta já é suficiente, vai precisar repetir de novo a coleta, e isso vai ajudar muito a reduzir o tempo de espera para o tratamento do risco de câncer de colo de útero quando ele existir. Ministro, Campinas, nesse ano de 2025, a região metropolitana como um toda vem sofrendo com números altos de casos graves e muitos que chegam à morte de gripe e também de dengue. No caso da gripe, muitos dos pacientes que foram confirmados com a morte pela síndrome respiratória aguda grave não estavam vacinados. Como é que o Ministério da Saúde vem trabalhando para campanhas de vacinação com relação à gripe? E qual é o cenário hoje da vacina da dengue para, quem sabe, já o próximo ciclo de verão, de período mais chuvoso no Brasil? Olha, essa é uma situação muito preocupante. Infelizmente, todas aquelas mentiras, aquele negacionismo que ficou sendo espalhado durante a pandemia e que continuam espalhando até hoje sobre vacina, é uma mentira atrás da outra, que quem tomasse vacina ia virar jacaré, que tem chip, que vacina leva à morte, que vacina leva ao autismo. Ou seja, mentiras que são espalhadas, infelizmente, contaminou muita gente, a ponto de, mesmo com o Ministério começando a campanha em abril contra a influenza, ou seja, muito antes do inverno começar, com os municípios todos envolvidos, com a vacina lá na unidade básica de saúde, vários horários no dia. Quando o Ministério depois ampliou, inclusive para qualquer público poder se vacinar, infelizmente essa realidade a gente viu, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, chegou a 65% dos óbitos, as pessoas não tinham tomado vacina e estavam no público, no momento, no horário adequado para tomar vacina e não tomaram. Então, a gente precisa fazer essa campanha forte, estamos fazendo. Eu faço sempre um apelo aos pais, eu gostaria sempre de lembrar aos pais que eles não tiveram meningite, não tiveram paralisia infantil, porque um dia os seus pais saíram, inclusive enfrentaram, às vezes, condições muito mais difíceis. Às vezes a vacina estava uma vez por mês, só um dia na semana na unidade de saúde, foram lá e te vacinaram. E por isso você está aqui vivo sem ter tido essas doenças. Então, não negue aos seus filhos o direito que o seu pai não lhe negou. Hoje, se alguém tem alguma dificuldade de levar a sua criança na unidade básica de saúde, ela pode autorizar que a vacina acontece na escola. A gente está colocando as equipes de saúde da família, as equipes de vacinação para visitar as escolas. Mais de 1 milhão de crianças já se vacinaram dentro das escolas. Esse ano é o recorde de escolas que aderiram ao nosso programa Saúde na Escola. Então, autoriza que a escola vai lá vacinar seu filho, vai completar o calendário vacinal. Se você tem alguma dúvida do calendário vacinal do seu filho, hoje tem um aplicativo chamado Meu SUS Digital, que a gente utiliza, o aplicativo do Ministério da Saúde, tem todo o calendário vacinal. Você recebe mensagem quando está faltando, está chegando perto da hora de vacinar seu filho por alguma vacina. Eu tenho uma filha de 10 anos, eu tenho meu calendário vacinal no celular, porque eu que sou médico infectologista, às vezes você esquece
Às vezes são tantas vacinas hoje, a gente oferece tanta vacina, às vezes você esquece. Então, use o Meu SUS digital no calendário vacinal e não negue ao seu filho um direito que o seu pai e a sua mãe não lhe negaram. Ministro, eu vi você falando, né, vi o senhor falando que nós estamos vivendo um momento histórico com o SUS nessa pós-pandemia, né? Como que o senhor avalia esse processo de reconstrução do SUS depois dos impactos da pandemia, depois das gestões anteriores também? Como que chegou para você e quais que são os desafios? Exatamente isso. Eu digo que nós estamos fazendo o SUS pós-pandêmico, que ele tem alguns desafios enormes. Por exemplo, se preparar, né, ter novas organizações para se preparar para novas pandemias ou os impactos das mudanças climáticas na área da saúde, que a gente já está vivenciando isso, as enchentes que nós tivemos no Rio Grande do Sul no ano passado, o aumento do calor que faz com que a dengue esteja mais espalhada em várias regiões, a seca na região amazônica, a gente já teve que agir nessas situações, então nós estamos defendendo uma nova organização, queremos discutir a possibilidade de ter uma instituição própria ligada ao Ministério da Saúde que faça esse planejamento, independente de quem esteja no governo, quem esteja no Ministério, para garantir sempre uma resposta adequada às novas pandemias que possam surgir e aos impactos das mudanças climáticas que já acontecem na área da saúde. Um segundo desafio é o tempo de espera para atendimento médico especializado. Por isso que nós criamos o Agora Tem Especialistas, que é uma grande mudança, inclusive atraindo o setor privado, abrindo as portas de hospitais privados, hospitais de plano de saúde, a pacientes que estão esperando pelo SUS. Por que isso a pandemia impactou tanto? Porque durante a pandemia, todo mundo vai lembrar aqui, a pandemia que se estendeu por mais tempo do que devia, pela irresponsabilidade na condução, os hospitais ficaram mais lotados de gente infectada, mais profissionais de saúde morreram. Tudo isso levou ao cancelamento de vários atendimentos. Todo mundo conhece alguém que tinha uma consulta marcada e que foi cancelada, porque não tinha como fazer essa consulta no meio da pandemia. Um exame de coração, uma ressonância, uma tomografia, às vezes uma cirurgia eletiva, teve que ser desmarcada, programada para frente. Tudo isso gerou um represamento que pressiona o sistema de saúde, então aumentou esse tempo de espera. O Agora Tem Especialistas vem exatamente para isso, para usar toda a força, tanto da saúde pública quanto da saúde privada. Vamos estar sexta-feira inaugurando um novo centro de referência de saúde da mulher em Campinas, colocar recurso lá para funcionar já como Agora Tem Especialistas, né? Estamos fazendo, o presidente da República, o presidente Lula, semana passada estava lá em Recife, foi lá num hospital que é de plano de saúde, que já estava recebendo pacientes para serem operados pelo Sistema Único de Saúde, graças ao Agora Tem Especialista. Então, esse é um segundo grande desafio. E o terceiro grande desafio do SUS pandêmico é a gente reorganizar a chamada atenção primária em saúde. As unidades básicas de saúde ficam ali perto do bairro, perto de onde as pessoas vivem, moram, porque também o atendimento delas foi muito desmontado durante a pandemia, então a gente está tendo um grande esforço para reorganizar isso. Formar mais profissionais. Ontem nós anunciamos, junto com o Ministério da Educação, medidas muito importantes para controlar a formação médica no país. A gente precisa qualificar a formação médica no país. Teve uma verdadeira metástase de multiplicação de vagas e escolas médicas durante o período anterior, que a gente precisa garantir a qualidade dessas escolas agora. Então, estamos fazendo avaliação todo ano dos estudantes de medicina. As escolas que tiverem baixa avaliação terão suspenso a possibilidade de fazer vestibular no próximo ano ou reduzir o número de vagas vestibular para poder melhorar de qualidade. Nós estamos conversando com Alexandre Padilha, ministro da Saúde, que estará amanhã na cidade de Sorocaba, sexta-feira na cidade de Campinas, com programas do Ministério da Saúde e do Governo Federal entregues aqui na nossa região. Ministro, um assunto que está em pauta nacionalmente, que o senhor até já se pronunciou a respeito, é o fato do presidente norte-americano Donald Trump ter feito a ação contra a sua família, contra membros da sua família. O senhor até brincou ontem num almoço com jornalistas que não pretende ir à Disney. Mas em setembro acontecem 2 eventos que são importantes para o Ministério da Saúde. O encontro, a Conferência da Organização Pan-Americana de Saúde e a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Esses eventos acontecem em Nova York.
O senhor está avaliando qual a melhor decisão, estar presente, ter representantes do Ministério da Saúde e, de alguma forma, isso pode afetar um diálogo sobre um tema fundamental para o nosso país? Olha, Heitor, primeiro eu já classifiquei como um ato absurdo de covardia a situação, porque afeta... Minha filha tem 10 anos de idade. Qual o risco que uma criança de 10 anos de idade pode ter para os Estados Unidos, né? E fiz questão de falar isso porque o jornalista perguntou ontem, a sua filha está preocupada porque não vai poder ir para a Disney, né? Eu falei, o Ariano Suassuna dizia, né, brincava que tem gente que acha que o mundo se divide entre quem vai e quem quer ir para a Disney e quem não quer. Minha filha, minha esposa tinham visto para os Estados Unidos por outros motivos. Eu tenho um irmão que é norte-americano, cidadão americano, que mora lá. A esposa do meu pai é americana, mora lá. Meu pai foi exilado durante a ditadura, depois de sofrer tortura aqui no Brasil, viveu lá nos Estados Unidos. Eu só pude encontrar meu pai quando eu tinha 8 anos de idade, então eu conheci a minha madrasta fisicamente antes de conhecer meu pai. Ela veio para o Brasil na época, então a minha filha, minha esposa, mantém visto nos Estados Unidos por conta disso, para poder visitar, tem uma sobrinha da mesma idade dela, né? Mas isso a gente não vai para lá, mas eles vão poder vir para cá. Minha madrasta, esposa do meu pai, que eu acho que vai ser mais difícil por conta da situação de saúde dela. Em relação à participação na ONU e na Organização Pan-Americana de Saúde, que vai acontecer em setembro, na ONU terá uma assembleia específica sobre saúde, uma assembleia muito importante sobre doenças crônicas não transmissíveis. O Brasil tem um papel enorme nisso, com o nosso programa Farmácia Popular, as nossas ações de combate ao tabaco. Agora, o programa agora tem especialistas. Então, o Brasil, no encontro dos ministros de saúde, o Ministério é convidado, eu sou convidado para participar nesse momento da Assembleia da ONU, e tem a Assembleia Geral da OPAS, que é logo depois também, que acontece em Washington. Eu ainda não sei ainda estamos avaliando se eu vou conseguir participar ou não por conta da agenda interna aqui, porque também é um mês de votações importantes do Congresso Nacional, vai estar votando a medida provisória, agora tem especialistas, a gente está trabalhando aqui muito para implementar o programa, mas de qualquer forma, o próprio Itamaraty, existe uma coisa chamada acordo sede. Para um país sediar a ONU, para sediar a OPAS, ele assina um tratado do acordo sede. Nesse acordo sede, não permite esse país impedir o acesso de qualquer autoridade convidada para o encontro da ONU e da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, o próprio Itamaraty tem isso e vai, obviamente, fazer as tratativas, porque na medida que eu sou convidado, não vai fazer as tratativas de solicitar o cumprimento do acordo sede. Eu não sei se vou ainda por conta da agenda interna aqui. Às vezes, a ministra da Saúde é tão movimentada que a gente não consegue participar pessoalmente de uma atividade como essa, mas o Ministério estará presente, sempre colocando as posições do Brasil. Para a gente finalizar, Nath Luquezzi, uma última pergunta ao ministro Alexandre Padilha. Ministro, as suas redes sociais são bastante consolidadas já. E aí, nesse meio de redes sociais, eu tenho 2 pontos a serem levantados e para indagar o senhor. Primeiro, quais que são os desafios e a importância de se comunicar através das redes sociais, principalmente assumindo um ministério como o Ministério da Saúde? E o segundo ponto as redes sociais também trazem muitos malefícios para a saúde mental e a gente vê uma pandemia hoje quando o assunto é saúde mental. Existem políticas que o senhor já está implementando para ampliar esse acesso a tratamento psicológico, psiquiátrico também através do SUS? Nath, vou começar pela segunda parte, que você trouxe um tema muito importante, que é esse tema da saúde mental, do impacto da situação das telas, do uso excessivo, das agressões que acontecem, dos crimes que acontecem nas redes sociais, e também queria puxar para o problema grave hoje, que é o problema dos jogos eletrônicos, as chamadas bets, essas apostas eletrônicas que estão se transformando num novo vício. O Ministério da Saúde está no diálogo com o Ministério da Fazenda, estamos preparando medidas ainda maiores de regulação dessa situação das bets, das apostas eletrônicas. Eu acho que nós temos que tratar isso como a gente tratou o tema do tabaco, né? Pensar em proibir publicidade. As empresas que operam esses jogos eletrônicos, elas têm que tomar medidas de alertar os usuários de que tem um comportamento já difícil, porque elas têm todos os dados, elas sabem quando a pessoa entrou, em quanto tempo entrou, quanto tempo fica entrando, qual é o ritmo, o
o crescimento da aposta, elas tem mecanismo para poder alertar. Eu tenho aprendido isso com outros países do mundo, fui ver o que a Inglaterra está fazendo no encontro com o Reino Unido, estamos vendo o que outros países do mundo estão fazendo e queremos apertar, sim, essa regulação, sobretudo dos jogos eletrônicos, e no caso do Sistema Único de Saúde, os nossos centros de atenção psicossocial, centro do CAPS infantil, ser locais de recepção das pessoas que vivem essa situação. Uma coisa muito importante que aconteceu no Saúde da Escola, viu, Nath, é que aumentou esse ano, foi o recorde de número de escolas que se inscreveram no programa para receber equipes de saúde e aumentou por parte das escolas e das equipes de saúde a oferta sobre saúde mental, exatamente para tratar de temas como esse, Nath, não só do uso excessivo, né, da tela, do celular, o impacto que isso tem para as crianças, para os jovens, mas também do tema dos neurodivergentes, do transtorno do espectro do autismo. Então, a gente está reorganizando o SUS e a saúde mental para lidar com esses novos desafios que a gente tem pela frente. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes Campinas com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que estará presente amanhã em Sorocaba, sexta-feira em Campinas, para agendas que fazem parte do novo PAC Saúde do governo federal. Ministro, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um ótimo dia de trabalho ao senhor, a toda a sua equipe e espaço sempre aberto para falarmos sobre um tema tão fundamental na nossa vida aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Eu que agradeço, Heitor e Nath, um grande abraço. A gente se encontra por aí na região de Campinas nesses 2 dias.